É legal, já estamos de volta com o programa O Mundo da Criança, especial aí falando sobre mão, pé, boca, essa doença aí que realmente tem acometido aí a garotada nesta época, não só em Marília, mas como em toda a nossa região. E o Dr. Francisco traz esse tema para o nosso programa de hoje, para até tentar tranquilizar aí os pais. E claro, ele vai falar como é que é esse acompanhamento e eu já até perguntaria se é possível a gente prevenir esse tipo de coisa, né? Sabendo que a doença está aí, há alguma coisa que pelo menos não se previne 100%, mas que possa minimizar as possibilidades, doutor? Marcos, como isso é por vírus, a primeira pergunta assim, que se faz é, tem vacina para isso? Não tem vacina para isso. A gente tem aí muitas vacinas, né, e um vírus semelhante a esse, às vezes até as mães falam, mas isso não é catapora? É um vírus que dá sintomas muito equivalentes, mas não é a varicela, a catapora que a gente tem vacina. O Coxsackie a gente não tem vacina, então realmente a gente não tem como prevenir. Como seria a prevenção disso? Nós vamos mencionar que a transmissão disso, Marcos, a gente chama fecal-oral, quer dizer, das fezes para a boca, né? Então, o vírus existe lá no sistema digestivo, e enquanto a pessoa está doente, às vezes até semanas depois da doença, a criança está eliminando o vírus. Então, essa transmissão, se é fecal-oral, das fezes para a boca, você tem que ter contato pessoa a pessoa, saliva, né? E isso vai acontecer aonde? Principalmente quando você tem uma aglomeração, né? Então as mães começam a achar que as escolinhas estão facilitando, etc. É claro que a escola não tem como controlar isso, porque é vírus e vai passar de uma criança para outra. Então, você tem uma criança doente e assim, você tem um período de incubação, quer dizer, você entra em contato com o vírus, você tem um período de incubação aí de 5, 7 dias. Quer dizer, a criança fica sem sintomas. Então, ela já está com o vírus, já está transmitindo o vírus e uma creche, uma escolinha assim, com crianças pequenas, às vezes não é possível sair, o ar livre e tal, para dar um contato menos próximo, né? Então as crianças ficam muito juntas e aí pegam brinquedos, né? E esses brinquedos em geral vão na boca, né? E um pega o brinquedo do outro, às vezes troca-se chupeta, né? Isso acontece também em casa, entre irmãos pequenininhos. Tem essa proximidade e esse risco de estar próximo, de saliva, de mão, acabar transmitindo. Então, vou repetir, a via de transmissão é fecal-oral, quer dizer, fezes, boca, certo? E isso acaba, tudo que vai para a boca, tudo que vai para a mão, você acaba transmitindo. Não é porque falta higiene, é porque não consegue se ter um controle sobre isso, sobre a eliminação de vírus. Mas é claro que há uma orientação, lavar muito bem a mão quando você tiver uma criança desse tipo, evitar contato com outras crianças. Então, olha, eu tenho uma criança que vai fazer um aniversário e está lá com a boca cheia de afta, com as mãos toda cheia de lesões do Coxsackie. Não dá para fazer a festa, né? Senão vai transmitir. Não, eu sou convidado para ir numa festa e eu estou com febre, eu estou com a boca doendo, não pode ir na festa, não pode ir na festa. Então, na verdade, a gente tem que evitar esse contato direto de criança para criança. Fazendo isso, você está prevenindo. Repito, não existe vacina para o fato, mas evitar esse contato, essa proximidade entre as crianças, essa aglomeração entre as crianças, é assim que vai se evitar. Então, o que a gente está vendo assim, eu estou sabendo que na classe do meu filho tem criança com essa doença. Já faz uma semana que ele não vai. Eu acho que você tem razão. Fez bem. Fez bem.
Acho que você tem razão, porque se for a possibilidade de contágio, é uma possibilidade alta, pela proximidade, porque as crianças vão estar junto, vão brincar junto, trocar brinquedos, etc. Aquelas coisas de criança. E aí são crianças às vezes de creche, de fralda, e a transmissão é pelas fezes, e aí realmente troca-se uma fralda aqui, troca-se outra ali, acaba potencializando um risco. E as crianças às vezes ficam o dia todo, né? Com certeza. Ficam o dia todo. Então esses cuidados realmente acabam ficando mais difíceis de você prevenir. Então qual que é a orientação? Se você sabe que tem gente com febre, se você sabe que tem gente com lesões na boca, se você sabe que tem um amiguinho, vizinho, sobrinho, o priminho e tal, evite contato. Evite contato, se você não quer ficar doente. Mas a gente tem algumas imagens que mostram aí como é que a gente pode... os sinais característicos da doença, tá vendo, Marco? Como é que a febre alta. Então, a primeira das coisas que aparece na maioria das crianças, não são em todas as crianças que têm febre, que tem a presença da febre, mas algumas crianças têm febrão, né? Tem febre alta que antecedem as lesões. Então você começa com febre. Primeira febre, 2 às vezes 3 dias de febre e não aparece nada. E olha, não estou vendo nada, não há nada, tal. Eis que de repente começam a surgir as lesões. As lesões podem inicialmente surgir na mão, podem surgir nos pés ou já podem sumir. Olha ali, ó, nos 3 locais. Boca, nos 3 locais. Então veja o tipo de lesão como que é. São lesões assim que parecem umas bolhazinhas, tá vendo? As costas daquela criança, os pezinhos. Olha aquela lesão dos lábios. Sabe? Parece uma grande afta mesmo. São várias aftas que surgem. Então é isso que nós estamos dizendo. O que caracteriza isso? Qual é o principal sintoma? É a dor. É um incômodo tremendo, né? É incrível, cara. A dor, assim, é tão grande que as crianças choram muito. Então, a febre já traz aquele mal-estar. Aí surgem essas lesões. Olha a mãozinha da criança como é que fica. Às vezes não é preciso ter tanta lesão grande desse jeito. Às vezes você tem poucas lesões nos pezinhos, poucas lesões desse tipo que são assim na palma da mão, na planta do pé, e que a pessoa vai olhar e vê aquele vermelhinho às vezes num dia, no outro dia já tem mais, e ela dura aí 4, 5 dias e depois começa a regredir. Então você tem essas lesões além da boca, nos pés, nas mãos, mas a dor é intensa. E o que acontece? Essa criança, uma das características é assim, sabe? A primeira coisa que às vezes a mãe fala da febre, fala, doutor, essa criança não babava do jeito que está babando. Começa a babar. Baba demais, né? Então é babador que é trocado toda hora, o babador que é trocado e a mãe com aquela fralda enxugando. Toalha, às vezes, vai enxugando a boca da criança, toalhas pequenas e tal. E veja, quando você está enxugando, isso que nós falamos, quando você está enxugando essa saliva que a criança não consegue deglutir... Já está transmitindo. Virou uma festa. Você está com a mão recebendo o vírus. Que coisa. E aí você vai pegar num, vai pegar no outro, vai pegar outra criança. Imagine isso numa escolinha, numa creche, em que a funcionária... porque até então você não tem a ferida, você não sabe, né? Você não imagina. Então, às vezes, um dos principais, dos primeiros sintomas, além da febre, é a criança começar a babar. E aí, começa a babar, você fica lá, ó, vai ser essa doença mão, pé, boca, que é um tipo de estomatite. Estomatite, assim, estoma significa boca, estomatite, inflamação da boca. Só que a doença mão, pé, boca é uma inflamação da boca pelo Coxsackie, por esse vírus que nós mencionamos. A gente vai ver mais alguma coisinha ainda dessa doença, apenas para alertar o telespectador e como é que funciona a coisa. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência para falar de mais do Coxsackie ou doença de mão, pé, boca. Até já, não sai daí não, é rapidinho.